Há um instante quase imperceptível em que tudo parece se rasgar por dentro. O tempo desacelera, o ruído do mundo se dissolve e surge uma pergunta que ninguém ensina a responder. Quem está realmente vivendo a minha vida? Talvez já tenha sentido isso. Um desconforto silencioso, uma espécie de vertigem que não vem do corpo, mas da alma. Um eco distante sussurra dentro de ti. E se tudo o que acreditas ser teu for apenas o disfarce de algo mais vasto, algo que te usa para se reconhecer? Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas quem tem coragem de olhar para dentro sem desviar o olhar? Quem suporta encarar o abismo que se abre quando percebemos que a vida talvez não gire em torno de nós? O ego, esse pequeno tirano que insiste em acreditar-se rei, luta até o fim para manter o controle. Quer respostas, quer sentido, quer garantias. Mas o inconsciente ri de tudo isso, paciente, como um oceano que sabe que nenhuma onda é separada de si mesma. Imagina por um instante que nada do que vives seja realmente teu. E os amores que te estremeceram, as dores que te quebraram, as escolhas que julgaste fazer, todas elas tenham sido apenas o movimento de uma força maior passando por ti. Não és o autor, és o instrumento. Não és o centro, és o reflexo. A consciência tenta despertar em ti como alguém perdido num quarto escuro, apalpando as paredes do próprio ser em busca de uma fresta de luz. Há um cansaço antigo em todos nós, um vazio que não se preenche com mais conquistas, nem com mais certezas. Dormimos, trabalhamos, amamos, sofremos, mas algo continua latejando no fundo. Uma sensação de que estamos interpretando um papel que não escolhemos. Quantas vezes já te pegaste pensando, isso tudo faz algum sentido? Pois talvez a resposta não esteja nas palavras, mas no silêncio que vem depois da pergunta. Jung passou a vida tentando decifrar esse silêncio. Mergulhou nos sonhos, nos delírios, nos símbolos, nas sombras que os homens escondem até de si mesmos. E quanto mais descia às profundezas da psique, mais percebia que não somos donos da vida. Somos habitados por ela. O que chamamos de eu é apenas a superfície de um oceano inconcebivelmente vasto. A vida não acontece para ti. Ela acontece através de ti. Essa ideia parece poética, mas é brutal em sua verdade. Porque se não somos os autores da própria existência, quem ou o que escreve a história? E por que insiste em usar nossos corpos, nossas lágrimas, nossas perdas para se expressar? Há algo em movimento, um processo que começou muito antes do teu primeiro pensamento e que continua, paciente, esperando o momento em que finalmente perceberás. O despertar não é uma conquista, é uma rendição. Talvez tudo o que chamamos de destino seja apenas a tentativa da consciência de se lembrar de quem é. E talvez, só talvez, esta leitura seja o início de algo que não podes mais interromper. O verdadeiro despertar não chega com luzes suaves, nem com promessas de paz. Ele rasga, queima, desmonta tudo o que acreditavas ser. Pensa nas tuas dores mais antigas, nas feridas que o tempo não conseguiu cicatrizar, aquele olhar que te rejeitou quando eras criança, a humilhação que ainda ecoa quando alguém te critica, a ansiedade que aparece mesmo nos dias em que tudo parece estar bem. Nada disso é aleatório. Cada dor traz uma mensagem. Cada sintoma é um chamado do inconsciente pedindo para ser ouvido. Jung dizia, até que tornes o inconsciente consciente, ele dirigirá a tua vida, e tu o chamarás destino. Olha ao redor. Quantas escolhas fizeste achando que eram livres, quando na verdade eram repetições. Escolhe sempre o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de fracasso, o mesmo tipo de silêncio. Podes mudar de cidade, de trabalho, de rosto, mas o padrão te encontra. Não é azar, é o inconsciente pedindo passagem, insistindo em ser reconhecido. O que resistes persiste, o que acolhes se transforma. Há pessoas que só despertam quando perdem tudo. Outras, no meio de uma rotina aparentemente banal, um dia qualquer, lavando a louça, e de repente o vazio, um colapso silencioso. O ego tenta fingir controle, mas algo dentro começa a ruir.
E nesse instante, algo sagrado se move, porque o despertar raramente chega em templos ou livros. Ele costuma chegar em forma de colapso, quando a estrutura que sustentava a ilusão desaba. Jung viveu isso de forma brutal durante o período do Livro Vermelho. Acreditava ser apenas um psiquiatra respeitável, até que começou a ouvir vozes, a ver imagens, a sentir o inconsciente tomar forma diante dele. Descobriu, horrorizado e fascinado, que não era apenas Jung vivendo Jung, era o inconsciente coletivo vivendo através dele. E o mesmo acontece contigo. As tuas crises não são punições, são convites. As perdas que te dilaceraram não vieram para destruir-te, mas para revelar o que o ego escondia. Tudo o que te acontece, a paixão que te consome, o medo que te paralisa, o sucesso que te embriaga, serve a um único propósito: fazer nascer consciência. A vida não está contra ti, ela está dentro de ti, moldando-te com a precisão de um escultor invisível. Cada lágrima limpa o espelho onde a alma tenta se reconhecer. E quanto mais resistes, mais esse espelho se embaça. Um dia talvez perceberás que nunca se tratou de lutar por controle, nem de vencer o medo, nem de alcançar algum ideal de perfeição. Tratou-se sempre de permitir que a vida te viva, que o inconsciente fale, que o velho eu morra para que algo autêntico possa nascer. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Despertar não é um ato místico, é um processo psicológico. Existe uma estrutura, um caminho que pode ser percorrido com lucidez, com método, sem depender de surtos de motivação ou fé cega. É o trabalho interno de transformar padrões mentais, reescrever narrativas e alinhar tua identidade ao que realmente és. Ciência e alma, juntas. Razão e mistério, em harmonia. Quem percorre esse caminho não se torna alguém novo, torna-se inteiro. E quando finalmente te encontras, percebes que nunca estiveste perdido. Apenas dormias dentro do sonho da tua própria mente. Existe uma guerra acontecendo dentro de ti neste exato instante. Não há explosões, nem sirenes, mas o campo de batalha é o mais íntimo que existe. Tua própria consciência. É o confronto entre quem acreditas ser e quem realmente és. Jung chamou essa tensão de o embate entre o ego e o self. O ego é a máscara que veste todos os dias. Teu nome, tua profissão, tuas certezas cuidadosamente construídas. É aquele que diz: eu sei, eu posso, eu sou assim. O ego é o estrategista que tenta administrar o caos da existência, o guardião da imagem que o mundo enxerga. Mas por trás da pose, ele é frágil, vive com medo de ser desmontado. O self, por outro lado, é vasto demais para caber em qualquer definição. Ele é o todo, o consciente e o inconsciente, a ferida e a força, o humano e o divino coexistindo em tensão. O self não busca conforto nem aprovação, ele busca a verdade. E a verdade raramente é gentil. Para que ela emerja, algo precisa ruir. Quando o self começa a empurrar, a estrutura que o ego construiu começa a trincar. As certezas vacilam, os planos perdem sentido, e o que antes parecia estabilidade transforma-se em areia movediça. Podes te lembrar daquele momento em que tudo fugiu ao teu controle? Quando perdeste o rumo, o amor, o nome que te definia. Não era o universo conspirando contra ti. Era o self interrompendo o roteiro do ego. O caminho que seguias era pequeno demais para o tamanho da tua alma. Mas espera um pouco. E se todas as tuas quedas não fossem castigos, mas portais? E se cada colapso fosse a forma que a vida encontrou de forçar o reencontro contigo mesmo? Jung viveu essa guerra de forma visceral. Enquanto seu ego queria ser o médico racional, respeitável e reconhecido, seu self o empurrava para o abismo dos símbolos, para o irracional, para o desconhecido. Ele resistiu, quebrou-se, tocou a loucura. E só então compreendeu. O conflito entre ego e self não é um erro, é o processo. É a vida tentando nascer em sua totalidade dentro de nós. Quando negas o self, o mundo começa a se fragmentar. As pessoas te irritam, os dias pesam, nada satisfaz. Tudo parece conspirar contra o teu equilíbrio. Mas o que desaba fora é apenas o reflexo do que está ruindo por dentro. O self não quer que ganhes, ele quer que te conheças. E esse conhecimento não chega pelo prazer,
mas pela fricção. Cada perda é uma iniciação. Cada frustração é um convite à profundidade. Pensa nisso. Quantas vezes chamaste de azar o que na verdade era libertação? Quantas vezes lamentaste a queda de algo que já estava morto? Essa guerra silenciosa não pode ser vencida, apenas compreendida. Porque o ego teme desaparecer, mas o self sabe que é na rendição que começa o verdadeiro poder. Não o poder de dominar o mundo, mas o de habitar-se plenamente. O ego quer controlar, o self quer expandir. O ego quer sobreviver, o self quer transcender. E talvez agora tu estejas exatamente nesse ponto, entre o medo de perder quem foste e a vertigem de tornar-te quem és. Entre o velho eu que implora estabilidade e o novo que exige liberdade. E é nesse espaço estreito, quase insuportável, que o nascimento da consciência acontece. Então, respira. Sente o campo dessa guerra silenciosa dentro de ti. O caos que vês não é o fim. É o prelúdio de uma nova ordem interior. Mas a pergunta que resta é: terás coragem de deixar o antigo morrer para que o verdadeiro possa nascer? Não importa onde estejas agora, no auge de um sucesso aparente ou mergulhado em algum tipo de perda silenciosa, dentro de ti ainda há duas forças se debatendo. E quanto mais escutas apenas o ego, mais alto o self precisa gritar. Às vezes esse grito chega disfarçado de crise, de tristeza sem nome, de ansiedade que parece não ter origem. Outras vezes vem como um vazio no meio de um dia normal, quando nada em especial acontece, mas tudo de repente parece sem sentido. O ego chama isso de colapso. O self chama de parto. E se por um instante deixasses de resistir e apenas ouvisses, o que ele tentaria te dizer? Talvez que não vieste aqui para sustentar uma imagem, mas para despertar uma consciência. E o sofrimento que tanto tentas evitar é, na verdade, a porta que te conduz de volta para ti. A guerra nunca foi para destruir-te, é para dar-te a luz. Pensa nisso. E se a vida que acreditas estar vivendo, com suas metas, dramas e certezas, não passasse de um roteiro inconsciente? Jung descobriu algo tão perturbador quanto libertador. Ninguém vive exatamente a realidade, mas sim o mito pessoal que criou sobre ela. Não reagimos aos fatos, reagimos à história que contamos sobre os fatos. Cada um de nós interpreta um papel invisível, escrito muito antes de termos escolha. Esse mito começa cedo, quase sempre antes de sabermos falar. É moldado pelas vozes que ouvimos, pelos olhares que faltaram, pelas dores que calamos. E sem perceber, passamos a viver de acordo com esse roteiro. Alguns vestem o papel do herói solitário, que acredita precisar salvar o mundo para ser amado. Outros assumem o do mártir, que se sacrifica para merecer afeto. Há os que se tornam eternos rejeitados, e amam com medo, esperando o abandono antes que ele aconteça. E o mais assustador é que acabamos confundindo o papel com a pessoa. Mas então vem a pergunta: e se o papel que representas não for realmente teu? E se há uma história mais profunda tentando nascer por baixo de todas as outras? Jung dizia que a verdadeira transformação começa quando descobres qual história te está vivendo. E decides, enfim, tornar-te autor. Porque até lá, o enredo te escreve. A cada escolha, a cada relação, repetes o mesmo mito, como um ator que ignora estar preso num teatro sem plateia. Só que o palco é a vida, e o roteiro vem do inconsciente. Existem registros curiosos de pessoas que mudaram radicalmente suas vidas, não por acaso, mas por compreenderem o mito que as habitava. Jung relatou o caso de uma paciente que dizia sempre: "Todos me abandonam." E de fato todos a abandonavam. Amigos, amores, até colegas de trabalho. Não era destino, era fidelidade a uma narrativa invisível. Quando ela percebeu que repetia o abandono materno que nunca pôde curar, algo mudou. Pela primeira vez, não foi ela quem foi deixada, foi ela quem decidiu ficar, consigo mesma. E tu? Qual história tens contado sem saber? És o salvador que precisa de caos para se sentir útil? O perfeccionista que teme falhar porque aprendeu que só o impecável é digno de amor? Ou o sábio que se esconde atrás do conhecimento para não precisar sentir?
Essas histórias não se escolhem, se herdam. São legados psíquicos passados como heranças silenciosas, geração após geração, até que alguém desperta. E talvez sejas tu quem vai interromper o ciclo. Porque chega um momento em que não basta entender o mito, é preciso reescrevê-lo. A vida, afinal, não é um roteiro fixo. É uma trama viva que pode ser editada a cada ato. Mas para isso, é necessário um gesto de coragem. Parar de atuar e começar a criar. E talvez seja justamente agora, neste instante, que o verdadeiro autor dentro de ti esteja pegando a caneta. Ela escolhia pessoas que não podiam amá-la, afastava quem a acolhia e interpretava qualquer silêncio como abandono. Não era a vida que a rejeitava, era ela repetindo o mito do abandono que a habitava. A libertação começou no instante em que conseguiu ver a história, porque só se pode mudar um enredo quando ele deixa de ser invisível. Mas há uma armadilha sutil. Mesmo depois de enxergar o mito, não escapamos da necessidade de narrativas. Nenhum ser humano vive sem histórias. A diferença é que, a partir do momento em que tomas consciência delas, podes escolher continuar como personagem inconsciente ou tornar-te autor consciente. Jung também vivia dentro de um mito, o do explorador das profundezas. Só que, em vez de negá-lo, ele o abraçou com lucidez. E foi justamente essa entrega consciente que deu sentido à sua existência. Porque o sentido da vida não está em fugir da história, mas em participar dela desperto. Então pergunto-te, qual é o mito que te está vivendo agora? Quais são os personagens que retornam à tua vida com novos rostos, mas velhos roteiros? Quantas vezes revives o mesmo capítulo, acreditando estar começando algo novo? Talvez seja o momento de mudar a trama, não apagando o passado, mas compreendendo-o, reescrevendo o presente com os olhos abertos, permitindo que o final seja diferente, um em que já não sejas prisioneiro da narrativa, mas o narrador dela. Porque desde o nascimento existe em ti algo que nunca deixou de ser o que é, um núcleo silencioso, intacto, que resistiu às máscaras, às exigências e às cicatrizes da vida. É como uma brasa acesa sob as cinzas da rotina, esperando o instante de voltar a arder. Jung chamava isso de self, o centro da tua psique, o que és em totalidade, mesmo quando esqueces. Mas esse núcleo foi se perdendo no caminho. Para ser amado, aceitaste papéis que não te pertenciam. Para ser compreendido, escondeste tuas sombras. Reprimes o que não combina com o personagem. A raiva, o medo, o desejo, a vulnerabilidade, e chamas isso de amadurecer. Só que nada do que foi rejeitado desaparece. Fica à espreita, esperando o momento de emergir. E emerge sempre. Nos ciúmes que escapam, na tristeza sem motivo, nas repetições que te aprisionam. A vida não castiga, ela insiste. Traz a sombra de volta não para te ferir, mas para te reunir. E é aí que começa o verdadeiro processo, a individuação. Não se trata de tornar-te melhor, mais espiritual ou mais controlado. Trata-se de tornar-te inteiro, de acolher tudo o que foste forçado a negar, de perceber que a luz só brilha porque existe a sombra, que a raiva também é energia vital, que o medo também é proteção, e o erro também é caminho. Individuar-se é parar de lutar contra quem és. Mas cuidado, o ego tentará convencer-te de que esse caminho é perigoso. Ele dirá que perderás tudo: status, certezas, identidade. E talvez tenha razão, perderás mesmo. Mas é essa perda que te devolve o essencial, porque o que é inconsciente te controla, e o que se torna consciente te liberta. E a liberdade verdadeira, Jung dizia, começa quando o self deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser experiência viva. Pensa nisso. E se tudo o que a vida fez até agora, as quedas, os encontros, os silêncios, as rupturas, não fosse acaso, mas o roteiro exato necessário para te conduzir até este ponto? E se tudo estivesse conspirando, não contra ti, mas a teu favor? Talvez este seja o instante em que compreendes que nunca estiveste quebrado, apenas em construção, e não precisas escolher entre luz e sombra, porque ambas são tuas. E a guerra interna não é o fim, mas o processo pelo qual o verdadeiro tu nasce. E quando esse nascimento acontece, tudo muda de tom. A realidade não se torna mais fácil, mas se torna tua.
Já não és o personagem preso ao enredo. És o autor consciente, escrevendo com o que tens, com o que és, com o que finalmente lembraste. A vida, então, deixa de ser algo que te acontece. Passa a ser algo que acontece através de ti, plena, dolorosa, bela. E nesse instante silencioso em que te reconheces inteiro, talvez percebas que o que sempre buscaste estava, o tempo todo, tentando nascer dentro de ti. As pessoas que mais te irritam são espelhos das partes que ainda negas em ti. Os fracassos que tanto tentas apagar são convites disfarçados para te realinhares. A dor é sempre uma mensagem do inconsciente, um lembrete de que algo dentro de ti está pedindo para ser visto. Nada está contra ti. Mesmo o que dói está trabalhando a teu favor. O caminho da individuação não é uma estrada reta, é uma espiral. A cada volta, desces um pouco mais fundo em ti mesmo. Cada crise aprofunda, cada perda revela, cada reencontro mostra quem já eras, mas ainda não tinhas percebido. Jung viveu isso de forma total. Suas rupturas, suas visões, suas noites de delírio e lucidez, tudo fazia parte do mesmo processo. Ele entendeu algo que poucos ousam aceitar. A vida não quer tua obediência, quer tua verdade. E a verdade, ao contrário do que te ensinaram, não é perfeita. A verdade é inteira. Ela inclui a luz e o caos, o medo e a coragem, o amor e o limite. O mundo te ensinou a ser funcional, a encaixar-te, a controlar. Mas talvez agora estejas pronto para algo mais profundo, para sair do piloto automático e começar, enfim, a viver desperto. Porque no fim, a individuação não é um conceito psicológico. É a própria vida tentando se reconhecer através de ti. Não é algo que fazes, é algo que és. Cada emoção, cada silêncio, cada encontro que te marca é uma tentativa da consciência de olhar-se no espelho da tua existência. Tu não és um erro nem um acaso. És o reflexo através do qual a vida se observa e se compreende. Então, respira. Fecha os olhos por um momento e sente o que ainda pulsa aí dentro. Talvez percebas que o chamado sempre esteve contigo. E essa inquietação que te move não é fraqueza. É o início de um despertar. Lembro-me de uma noite em que também ouvi esse chamado. Estava sozinho, encostado na janela enquanto a cidade dormia. Dentro de mim, algo gritava. Não era tristeza, era um pedido de vida. Um clamor por autenticidade. E pela primeira vez, em vez de fugir, escutei. Foi ali que entendi. A vida não quer que te tornes alguém melhor. Quer apenas que te tornes quem realmente és. Talvez este vídeo tenha feito algo parecido contigo. Talvez tenha tocado uma memória antiga ou aberto uma ferida que preferias manter esquecida. Se isso aconteceu, então cumpriu seu propósito. Porque o despertar raramente é confortável, mas é sempre libertador. Não estamos aqui para aprender a viver. Estamos aqui para permitir que a vida nos viva, com toda a intensidade, o caos e a beleza que isso exige. E se algo dentro de ti se moveu enquanto ouvias, se sentes que esta mensagem te atravessou de alguma forma, então faz uma pausa e age. Deixa tua marca aqui. Curte este vídeo, mesmo que tenha doído. Porque às vezes é a dor que nos mostra que estamos acordando. Escreve nos comentários o que ressoou em ti. Pode ser anônimo, pode ser breve, mas não deixes de partilhar. E se sentes que chegou a hora de mergulhar mais fundo e tomar as rédeas da tua própria mente, clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá vais entender exatamente como iniciar esse processo e por que ele tem transformado tantas vidas. Inscreve-te no canal, não por mim, nem pelo algoritmo, mas por ti, para manter viva essa conversa com todos aqueles que, como tu, estão tentando lembrar-se de quem são de verdade. Porque talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro sentido de despertar. Perceber que nunca estivemos sozinhos no caminho de voltar para casa.